próxima convidada é a Eunice Maia, proprietária da Maria Granel, em Lisboa, Portugal. A Eunice é uma pessoa muito especial. É uma educadora, dedicou sua vida a educar e resolveu empreender por causa de um propósito. Empreender com propósito. E, ao empreender com propósito, ela uniu suas habilidades, fazendo um negócio que é magnífico, é lindo, uma loja que também se propõe a ensinar, a compartilhar, a promover a união dos laços. É um empreendimento e um lugar muito especial, com uma energia muito positiva. Para mim, Maria Granel é sinónimo de redução de pegada ecológica. É ter também uma consciência maior do nosso ambiente, obviamente, comprar aquilo que realmente preciso, não desperdiçar, tudo muito mais pronto para a altura. Às vezes venho só buscar um bocadinho para uma receita. Aqui os produtos são todos biológicos, o que é excelente, têm excelentes fornecedores. Tem muita variedade e sempre coisas com tão boa qualidade. Sei que vou sempre encontrar uma coisa diferente e que vou descobrir. É um sítio de novos sabores, novos aromas. É sem dúvida um local muito importante de Lisboa e muito útil aqui para Alvalade. As ideias, e mais do que a própria loja, as ideias que todos os dias têm, as novidades, os workshops, as apresentações, os patrocínios. É uma loja inovadora que vai acrescentar imenso valor a Lisboa, não só aqui a Alvalade, mas a Lisboa. Outra coisa que eu também gosto muito aqui no conceito da Maria Granel é o desperdício zero. Portanto, eu posso trazer os meus frascos ou então levo alguns daqui. A verdade é que também é uma loja onde podemos encontrar a ternura e a poesia que é necessária para este mundo. Como tal, têm mesmo de a visitar. Tudo bem, Eunice? Tudo bem, Rodrigo. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite e por participar desse evento. É sempre um prazer poder estar com você. Infelizmente, estamos à distância, mas estamos sempre próximos, porque a nossa energia tem muito a ver, é muito conexa. Bom, conta um pouco da sua história, que eu acabei de começar, mas conte um pouco mais de detalhes para nós. Sim, antes de contar a minha história, faço questão de agradecer muitíssimo e mais uma vez em público todo o trabalho que o Rodrigo tem desenvolvido e também a Juventude Lixo Zero e o Instituto Lixo Zero. Se hoje estou aqui a falar da minha experiência, devo muitíssimo à iniciativa do Rodrigo, que em 2017 enviou um convite que mudou a minha vida, que foi a possibilidade de ir a Florianópolis falar da Maria Granel, do nosso projeto, e foi uma jornada tão transformadora que me colocou na vida pessoas também tão inspiradoras, a começar pelo Rodrigo. Definitivamente isso mudou o rumo da minha existência e veio consolidar o meu propósito. Portanto, antes de mais, muito obrigada e parabéns pelo vosso trabalho. Eu acompanho a partir de Portugal diariamente e estava precisamente a dar os parabéns também antes desta conversa, porque tem sido extraordinário ver todos os dias, todas as partilhas e também a amplificação deste movimento. Eu costumo brincar e dizer que Sabia Johnson é a mãe
do Zero Waste, o Rodrigo é sem dúvida nenhuma o pai. Portanto, muito obrigada e obrigada pela honra de estar aqui. Em relação à minha história e ao meu percurso, eu gostava de dizer, antes de mais, que nada, mesmo nada, na minha vida, se recuássemos uns 10 anos, dava indicação de que eu viria a ter um projeto comprometido com a sustentabilidade, um projeto de redução de desperdício, e que viesse a ser merceeira. Isto porque, por um lado, eu era extremamente consumista, vivia num paradigma de materialismo e de concentração no ego. Era uma pessoa extremamente consumista, materialista e egocêntrica. Não tinha sequer noção dos resíduos que produzia ou do impacto que as minhas ações tinham, não só em mim, nos outros e também no nosso planeta. E, por outro lado, toda a minha formação foi sempre direcionada para o ensino. Eu sou professora de português e de literatura. E, como estava a dizer, à partida nada dava indicação de que em 2015 eu viria a fundar, juntamente com o meu marido, uma mercearia biológica 100% a granel. E acontece que, com 33 anos, no meu caso, nós demos conta de que estávamos em Lisboa, os dois, eu sendo minhota, do norte de Portugal, descendente de gerações de lavradores, quer do lado da minha mãe, quer do lado do meu pai, portanto, agricultor, gente que encontrou na terra o seu sustento e dependia da terra para ter alimento, e o meu marido, sendo açoriano, teve hipótese também de crescer entre o verde das pastagens dos Açores no meio do Atlântico e o azul do mar, e demos conta aos dois de que estávamos completamente desenraizados na grande cidade, na capital. E posso dizer-vos que foi o fator saudade, de regresso à terra, que nos moveu e que nos comoveu e que nos fez abrir esta mercearia. Na verdade, é a recuperação de uma tradição bem antiga, bem nossa, da mercearia de bairro, da mercearia pequenina, em que nos conhecem, em que nos tratam pelo nome, em que conhecem aquilo de que gostamos. Portanto, a Maria Granel, quando nasce em 2013, ainda na nossa cabeça, no nosso sonho, e depois em 2015, quando abre as portas num bairro bem tradicional lisboeta, que é Alvalade, ela nasce primeiro como esta homenagem às nossas raízes. O que é que aconteceu depois? A minha transição ecológica, como diz a Lívia Omar, foi acontecendo graças às pessoas e aos projetos com que eu me cruzei, mérito da existência da Maria Granel. E queria partilhar convosco duas mulheres que foram fundamentais na minha jornada. A primeira mulher cruzou-se comigo virtualmente através da internet em 2015, poucos meses antes de a Maria Granel abrir as portas, e foi a Bea Johnson. Eu não fazia a mínima ideia de quem era a Bea Johnson, nunca tinha ouvido falar do seu nome, não fazia a mínima ideia do que era o estilo de vida Zero Waste ou desperdício zero, de tentativa de redução de desperdício. Aliás, eu estava bem longe, como estava a contar, estava num outro paradigma de materialismo e de consumismo. E lembro-me de assistir a uma reportagem aleatória na internet, quando estávamos em processo de criação da loja. Tenho de vos confessar que, durante o período de criação e de conceptualização da Maria Granel, eu fui tendo alguns abanões por estar em contacto, por exemplo, com estatísticas que me revelavam quais é que eram os números de desperdício alimentar no mundo e em Portugal, e lembro-me também de ter visto um relatório da Agência Portuguesa do Ambiente relativo a 2013, que dava a indicação de que naquela altura cada português estava a gerar 440 quilos de resíduos por ano. E esses números foram o primeiro contacto, o primeiro abanão para eu ter maior percepção, uma percepção mais aguda do impacto
que eu estava a ter e que as minhas ações tinham. Mas foi o contacto com a reportagem da Bea Johnson que representou um pórtico para uma jornada que começou nessa altura e que ainda não terminou e que é uma jornada longa, lenta e imperfeita. E queria partilhar convosco porque esse momento foi verdadeiramente especial e verdadeiramente transformador do ponto de vista ético na minha vida. Nessa reportagem, a Bea Johnson era acompanhada pelos jornalistas e dirigiu-se à parte lateral de uma grande superfície e ia carregada com cestos e com potes, com frascos. E eu fiquei intrigadíssima. Mas onde é que esta mulher vai tão carregada, ainda por cima com frascos, com potes? O que é que ela vai fazer com estes potes? E a Bea Johnson dirigiu-se aos dispensadores, pegou em cada um destes potes e abasteceu-se diretamente destes dispensadores da quantidade de que precisava. E como devem imaginar, para alguém que está a montar um negócio que é precisamente baseado no granel, na possibilidade de se abastecer na quantidade de que se precisa, aquele momento funcionou, para mim, primeiro intrigou-me e depois fascinou-me. E foi exatamente esse o momento que decidiu, em termos de conceito, que nós íamos ter uma mercearia, que ela seria uma mercearia com produtos orgânicos, com produtos biológicos certificados, a granel, as pessoas podiam levar a quantidade de que precisassem e decidimos arriscar tudo, porque nesse momento não existia no mercado português este sistema, e introduzir a possibilidade de trazer ou reutilizar os próprios contentores em que as pessoas guardariam depois os alimentos em casa. Então, introduzimos o sistema BIOC, Bring Your Own Container, traga o seu próprio recipiente, reutilize o recipiente que já tem. Isto foi verdadeiramente disruptivo no mercado nacional, porque permitiu às pessoas, por um lado, recusar as embalagens de plástico, em que tradicionalmente encontravam os alimentos acondicionados no supermercado, e, por outro lado, levar apenas a quantidade que precisavam e, portanto, reduzir o desperdício alimentar. A segunda mulher apareceu em 2017, o Rodrigo também teve hipótese de estar connosco, que é a Ana Pego, que é uma bióloga marinha, das primeiras pessoas a perceber-se em Portugal do problema da poluição marinha por plástico, da poluição por plástico, e ela começou a recolher esse lixo marinho e a transformá-lo em arte, e através desse artivismo sensibilizar as pessoas. E eu participei nessa exposição da Ana acompanhada por alunos. E se já esse facto foi marcante, imaginem o que é ir a esta exposição rodeada de um grupo de 23 alunos que andavam pela casa dos 13 anos. Então eu lembro-me e gostava de também partilhar convosco esses dois momentos. Eu já tinha despertado para o problema, eu já conhecia o problema do impacto do plástico descartável, mas posso dizer-vos que houve 2 objetos que a Ana mostrou que marcaram indelevelmente depois o percurso do nosso negócio e a minha própria jornada. A Ana mostrou uma parte de um boneco da década de 60 que tinha vindo que ela tinha apanhado na costa de Cascais, e mostrou-nos também um artefacto de pesca que estava identificado como sendo do Canadá. E esses 2 momentos foram decisivos porque nos mostraram a todos nós que aquele material, o plástico, tinha não só sobrevivido ao tempo, reparem que era um boneco da década de 60, que estava em 2006 ou 2016, já não lembro bem, em Cascais, e por outro lado um artefacto que veio do Canadá e que viajou milhares de quilómetros até vir ter à costa de Portugal. E isto mostra bem que não é o plástico que é o problema, nós não podemos demonizar o plástico porque ele também tem virtualidades, é essencialmente o comportamento que nós temos face a este material, a forma como usamos e a forma como descartamos. E foi também um momento essencial, porque eu apercebi-me pela primeira vez de forma gritante, de forma aguda, de forma muito concreta,
que o meu lixo tem impacto global e que o lixo que outra pessoa gera a milhares de quilómetros tem impacto também na nossa vida. Então foi revelador. A partir daí, consolidámos ainda mais a nossa missão e fizemos questão de ultrapassar as barreiras, as fronteiras da loja e ir a escolas, ir a empresas, gerar comunidade em torno da necessidade de redução de desperdício. Muito legal. E, bom, é uma história, primeiro, uma jornada muito bonita, né? Que envolve essas coisas. E você falou em 2 mulheres. Sabe que um dia desses convidei a Eunice para fazer um evento internacional sobre pessoas que mudam, pessoas que lutam pelo lixo zero em Portugal. E eu comecei a fazer uma lista e no final eram só mulheres. Só mulheres. Só tinha um homem que era esposo de uma mulher que trabalha com ele. Então, e agora no Brasil a gente vai ter uma eleição municipal e eu fui fazer uma lista dos candidatos que eu acho que poderiam fazer a diferença. E mais uma vez apareceram 6 mulheres. Todas as mulheres. As mulheres estão nos guiando, né? E acho inclusive a nossa discussão é uma discussão da transformação ética. E está trazendo o teu caminho e colocou a mulher. E eu acho que nós temos um caminho, o feminino nos ajuda muito, vai nos ajudar muito mais a construir um mundo melhor, mais harmônico, mais igualitário, mais colaborativo, né? Porque isso são valores de uma cultura feminina, infelizmente. Bom, o que você acha? Você percebe uma transformação ética nesse mundo que nós estamos vivendo? Como que o lixo zero, como você percebe isso nas pessoas, nos teus clientes, nos teus alunos, que você fala, isso tem mudado os valores desse aluno, assim como mudou com você? Você percebe que esse é um movimento crescente? Eu costumo dizer que nas escolas, que se a gente não educar os nossos estudantes, os nossos filhos, para serem lixo zero, eles não serão competitivos, colaborativos daqui a 10 anos, porque o mundo não aceitará, daqui a 10 anos, um profissional que não seja lixo zero, que não cuide. Então, é um trabalho que nós temos em preparar eles para o futuro. Ser lixo zero hoje é uma preparação para eles serem pessoas bem-sucedidas, quer seja qualquer que seja a sua interpretação de sucesso, num futuro muito próximo, aliás. Qual é o teu pensamento sobre isso? Qual é não o teu pensamento, mas tua sensação sobre isso? Eu começaria, então, por falar primeiro sobre a loja e depois da experiência, inclusivamente, que temos com escolas. Não só pelo facto de eu ser professora e de estar em escola, mas também porque temos um programa educativo ambiental que colabora diretamente e no terreno com estas escolas. Na loja, graças à Maria Granel, nós estamos no terreno desde 2015. E posso dizer que desde 2015 nós notamos o absoluto florescimento e despertar da consciência das pessoas em relação à redução de desperdício em geral, não só do ponto de vista dos resíduos, mas também especificamente do desperdício alimentar. No início, em 2015, o conceito de desperdício zero era usado muito em Portugal em relação ao desperdício alimentar, e é essa meta de atingir o zero no desperdício alimentar, e não tanto do ponto de vista do estilo de vida. E o que aconteceu foi exatamente que houve esta percepção e este despertar por parte da população para a necessidade de reduzir o desperdício em geral. Eu lembro-me, e acho que é interessante partilhar, houve um momento de viragem em Portugal
que nós notámos muito em loja, que foi o ano de 2018, muito graças a uma diretiva europeia que veio regular a utilização do plástico descartável e que acelerou, mudou a forma como os Estados estavam a relacionar-se com esse mesmo plástico descartável e veio impor a proibição desse descartável. Por outro lado, 2018 também foi o ano de despertar por parte da própria comunicação social, que eu acho que tem um papel fundamental em levar às massas e a chegar a mais gente, não só com o problema, mas também com as soluções. E foi o ano, foi em junho de 2018 que saiu, que foi editada a National Geographic, que tinha como tema central Planet or Plastic, e foi uma edição com grande impacto. Posso também dizer que nós, enquanto loja, não é, loja pioneira que abre as portas e assume como missão praticar em comunidade esta redução de desperdício, eu sinto e digo com muito orgulho que nos bairros em que estamos implantados, a nossa principal preocupação foi, de facto, esta de aprender em comunidade e também de dar a conhecer às pessoas as soluções, colocar o holofote sobre os projetos que já estavam a ter impacto e criar aqui um sistema de afetos, de laços, de proximidade, que empoderasse cada vez mais as pessoas que estavam a tentar e que queriam arriscar e que queriam abrir o caminho. Portanto, nota-se, há uma longa caminhada já feita e há nitidamente o florescimento de uma comunidade de lixo zero. Estas últimas semanas foram verdadeiramente centrais e acho que vão ter uma convidada muito especial que vos poderá falar disso na primeira pessoa, mas passou em horário nobre na televisão generalista portuguesa, uma reportagem com 7 episódios só sobre o problema do plástico e sobre o impacto do plástico. E foi algo inédito, nunca tinha acontecido em Portugal, chegou a mais de 7 milhões de espectadores e eu posso dizer-vos, pela experiência em loja, inclusivamente esta semana, que nós já vimos o efeito no comportamento das pessoas graças a esta reportagem. Portanto, sem dúvida que a comunidade é florescente, é uma comunidade que acolhe e que não julga, é uma comunidade que pretende ter cada vez mais e espalhar-se cada vez mais, e isso está de facto a acontecer, até porque não há outro caminho. Trabalhar na redução de resíduos é, sem dúvida, não é o único caminho, mas é um caminho essencial para garantirmos a sustentabilidade do planeta. Por outro lado, em relação às escolas, nós temos a oportunidade de trabalhar diretamente com escolas. Eu trabalho também como professora diretamente em escola e em cenário escolar. E gostaria de dizer que, sem dúvida nenhuma, uma escola lixo zero é uma escola com um manifesto que tem como principal missão preparar as nossas crianças e os nossos alunos para serem verdadeiramente agentes de transformação e de ação. Ou seja, na escola tradicional, ainda sob o escopo industrial, a ideia de facto é replicar e repassar. Não é essa a escola de que precisamos, não é essa a escola que o mundo hoje pede. Nós precisamos de gente comprometida com o futuro e que haja sobre esse mesmo futuro para garantir que ele existe. E quando se fala de uma pedagogia que está associada a uma pedagogia lixo zero, nós estamos verdadeiramente a criar pessoas que são capazes de desenvolver soluções, ou seja, que têm na sua forma de pensar um design disruptivo, que conseguem conceber o amanhã e desenhá-lo. Isso é extraordinário. Por outro lado, uma pedagogia lixo zero é também uma pedagogia de colaboração. E eu acho que o mundo, se a escola anterior era a escola da competição, nós precisamos hoje
de uma escola de colaboração e de um mundo que também se faça de colaboração. É também uma escola que está atenta aos outros e ao mundo, é uma escola que age em vez de reagir. E por experiência própria, nós tivemos a hipótese, tivemos a sorte de ter formação com o Instituto Lixo Zero Brasil e trouxemos para Portugal o programa das escolas Lixo Zero, e é extraordinário assistir a este processo e à forma como este processo marca os alunos, e mais, são alunos que depois chegam a casa e que intervêm também e mobilizam as famílias. Então estamos a falar da escola como célula, mais uma vez, de transformação e com um impacto avassalador do ponto de vista da redução do desperdício. Só para terminar, eu gostava de dar um exemplo muito concreto. Nas escolas em que estivemos a trabalhar, depois da fase de diagnóstico, em que se acumulou os resíduos durante uma semana, se categorizou esses mesmos resíduos e se pesou, portanto, para ter indicações, para ter dados, para ter métricas, toda a comunidade se apercebeu que o grande problema, ou a fonte maior de resíduos, era de facto a parte dos resíduos orgânicos, da comida. E uma escola que se apercebe disto e que, do ponto de vista ético, tem à frente comida, restos de comida, partes de alimentos que não são aproveitados, e se apercebe que no mundo há pessoas em risco e que não têm acesso a essa mesma comida, uma escola que se une para combater esse desperdício, porque tem a percepção ética de que ele não pode existir, é uma escola que nitidamente está a preparar cidadãos e está a preparar, acima de cidadãos, está a preparar verdadeiros agentes de transformação. Está a preparar pessoas que têm como valor a dignidade humana, que vão cuidar não só do planeta, vão cuidar dos outros, vão cuidar de si, vão cuidar de todos, vão desenvolver a cultura do cuidar, né? Bom, Eunice, foi maravilhoso tudo, foi maravilhosa essa entrevista, foi maravilhoso esse momento, e você é uma excelente professora e conseguiu transmitir de forma magnífica todo esse sentimento e provocou todo esse sentimento. Meu muito obrigado, e foi uma honra estar aqui com você mais uma vez. Obrigado. Não, foi toda minha. Muito, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Um abraço.